Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou Alberto, sou enfermeiro, formado pela Unilab. Estou aqui para a gente continuar esse curso com relação à Covid-19. Aproveitem o máximo que vocês puderem sobre esse curso, levem esse conhecimento para a vossa comunidade, para que possamos nos prevenir mais com relação a coronavírus. Hoje vamos conversar sobre a biologia do SARS-CoV-2, a sua estrutura, a sua transmissão, como ocorre o processo de adoecimento, sinais e sintomas dessa doença. SARS-CoV-2, o nome SARS é a abreviatura em inglês, que quer dizer Síndrome Aguda Respiratória Grave. CoV é o nome que é dado à família do coronavírus, e o 2 é porque esse é o segundo tipo do SARS, ou seja, é o segundo SARS-CoV, porque no ano 2003 houve a epidemia de SARS-CoV na China, e esse é o segundo SARS, né? Por isso que é SARS-CoV-2. Coronavírus, ou seja, Covid-19, é o nome da doença, né, que é causada pelo SARS-CoV-2. Eu acredito que vocês tenham aprendido que existem mais de 40 tipos de coronavírus, mas apenas 7 são responsáveis para acometerem seres humanos, que são, desses 7, 3 causam infecções respiratórias agudas graves. Bem, para falarmos da biologia do SARS-CoV-2, vamos ter que falar um pouco da estrutura desse vírus. Bem, sabemos que basicamente existem vírus envelopados e vírus não envelopados. O que é isso? Envelopados, envelope, você está referindo? Será que é aquele envelope onde nós colocamos um documento? Não é isso. Quando eu me refiro a envelope, estou me referindo a essa membrana que vocês estão vendo ao redor do vírus, né? É isso que é envelope. Bem, SARS-CoV-2 ou coronavírus é um dos vírus envelopados. Para que serve este envelope? Eu gostaria de destacar duas coisas com relação a esse envelope. Primeiro, o envelope que eu estou referindo, essa membrana, ela serve para proteger o vírus. Sem esse envelope, o vírus não sobrevive, o vírus morre. É isso que acontece quando lavarmos as nossas mãos com água e sabão. Se tiver a presença desse vírus nas nossas mãos, a água com sabão ou sabonete ou álcool em gel destrói essa membrana do vírus, esse envelope do vírus, e o vírus morre, o vírus passa a não sobreviver mais. A segunda coisa que eu gostaria de destacar com relação a esse envelope é que esse envelope facilita a interação do vírus com as células hospedeiras, né, com as células do ser humano, né, através das proteínas que existem, né, nas suas membranas, facilitando assim, dessa maneira, a instalação, né, do processo de infecção. Além desse envelope que está na estrutura, né, do SARS-CoV-2, há outras proteínas também que podemos destacar com relação a esse vírus. Proteínas essas que são proteína S, proteína N e proteína M. As proteínas S e N são cruciais na patologia ou patogenia da Covid-19. Ou seja, para surgimento da doença, ou para que o vírus consiga instalar, para que consiga desenvolver a doença, essas proteínas são cruciais nesse processo. Bem,
Por existirem muitas proteínas dessas, né? Vocês podem ver nessa imagem, essas proteínas, S, que é em inglês chamada de spike, como se fosse uma coroa. Por isso que esse vírus é chamado de coronavírus. Ou seja, por existirem muitas aquelas proteínas, fazendo com que o vírus se pareça com uma coroa, então por isso que esse vírus é dado o nome de coronavírus, né? A família do coronavírus. Bem, como eu falei, as proteínas S e N são cruciais, né, para o desenvolvimento da doença Covid-19. O que as proteínas S fazem? Essas proteínas, elas interagem com as células presentes principalmente nos pulmões, chamados de pneumócitos tipo 2. As células pneumócitos tipo 2 são responsáveis para a produção de uma substância chamada surfactante. Essa substância, que é produzida pelas células pneumócitos tipo 2, servem para ajudar no funcionamento dos pulmões. Sem essa substância surfactante, os pulmões passam a se funcionar de forma debilitada, né? Bem, é isso que essas células fazem, interagem com essas, ou seja, é isso que essas proteínas fazem. Proteínas S interagem com os pneumócitos tipo 2, fazendo com que haja ou não haja a produção de substância surfactante e os pulmões passam-se a funcionar de forma débil. Como resultado, a pessoa irá precisar dos respiradores. Vocês sabem qual é a função dos pulmões? Nada mais do que realizar as trocas gasosas. Você inspira o ar, esse ar precisa ser filtrado, tratado, para que haja a produção, né, da energia que o nosso corpo precisa, e como resultado é expelido para o meio ambiente o dióxido de carbono. Então, esse processo é debilitado com a interação desses proteínas S com as células pneumócitos tipo 2. Bem, já as proteínas M, elas têm como função atuar na replicação viral, e além disso ela é fortemente produzida durante a instalação da infecção, constituindo assim como principal causa da alta resposta imunológica do vírus. Basicamente sabemos que os vírus possuem um material genético na forma de DNA ou forma de RNA. Já o coronavírus tem esse material na forma de RNA de fita positiva. Minha gente, como é que ocorre o processo de transmissão desse vírus? As principais portas de entrada desse vírus são boca, nariz e olhos. Já o processo de contaminação ocorre de forma direta ou de forma indireta. De forma direta, estando você próximo de uma pessoa infectada com SARS-CoV-2, essa pessoa, ao tossir, ao expirar ou ao falar, libera algumas gotículas de saliva, e você, ao entrar em contato com essas gotículas, pode-se acabar se infectando com esse vírus. Então, a infecção de forma direta ocorre dessa maneira. Da forma indireta, quando o vírus atinge alguma superfície. Por exemplo, eu, ao tossir, se eu tiver infectado com o vírus, ao tossir, liberei as gotículas, toco numa mesa, toco na maçaneta de uma porta ou no mouse do computador, eu deixo o vírus nesses locais.
E você, ao chegar, tocar nesses locais, que são mesa, maçaneta, ou mouse e computador, e em outra superfície, você leva a mão para a boca, ou para o nariz, ou coçar o olho, você pode se infectar dessa forma, né, que é indireta. Bem, esse vírus, ele ataca principalmente o trato respiratório superior e o trato respiratório inferior das pessoas, né? Quando eu falo trato respiratório superior, eu estou me referindo à cavidade nasal, eu estou me referindo ao fundo nasal, faringe, laringe, traqueia. E já o trato respiratório inferior, eu estou me referindo aos pulmões, assim como os bronquíolos, né? Esse vírus, ele ataca principalmente essas regiões. Não só nessa região, como eu falei. Esse vírus pode ser visto também pode atacar os rins, pode atacar o intestino. Então, mas onde ela é visto é mais no trato respiratório superior, né, e inferior. Bem, principais sinais e sintomas que podem surgir quando a pessoa é infectada com esse vírus são febre, tosse seca e cansaço, né, que a pessoa pode apresentar. Já os sinais menos comuns são dores e desconforto, congestão nasal, dor de garganta, diarreia, coceira nos olhos, a pessoa pode apresentar dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, a pessoa não sente gosto, não sente o cheiro, pode apresentar algumas manchas avermelhadas na pele ou descoloração, né, dos dedos das mãos ou dos pés. Já sintomas mais graves que a pessoa pode apresentar são dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, e a pessoa pode apresentar também falta, ou seja, perda do movimento ou da fala. Minha gente, é isso que eu tenho para conversar com vocês sobre o coronavírus, e um abraço, até o próximo vídeo.